Hey guys! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os maiores erros que eu cometi morando sozinha. Eu queria muito que alguém tivesse me contado isso antes de eu ir morar sozinha, que eu teria me poupado de muita coisa. Pra contextualizar, eu fui morar sozinha com 17 anos. Não por opção, era meu sonho morar sozinha, mas com 18. Eu tava fazendo planos de morar sozinha com 18, tava juntando dinheiro e afim, mas deu tudo errado. Tive que ir com 17 e sem dinheiro. E assim, eu aprendi muita coisa do jeito mais difícil. Pra poder vocês entenderem ao longo os tópicos, eu fui morar sozinha com 17 anos. Daí acabou que eu fiquei doente, tive que voltar pra casa. Voltei pra casa com 18, fiquei em casa um tempo. Depois, com 20 anos, eu voltei a morar sozinha de novo. Com 19, 20 anos, eu voltei a morar sozinha de novo. O primeiro erro, que pra mim é assim, um dos maiores, que eu vejo muita gente romantizando, é morar com um amigo. Vejo pessoas falando assim, ai, meu sonho é morar com a minha amiga, minha melhor amiga, com meu amigo. Gente, se eu te contar que na prática não é esse conto de fadas todo. A princípio, eu fui morar com amigos por necessidade, porque eu precisava sair de casa, porque eu queria o meu canto, e precisava também ficar mais perto do meu trabalho. Só que eu não tinha o dinheiro para poder pagar um aluguel e eu também não tinha nada. E esses meus amigos, eu acho que eles tinham um fogão, se eu não me engano, e uma cama. Eu falei, porra, pelo menos já tem mais do que eu tenho, né? E eu não consigo pagar um aluguel inteiro sozinha. Fui morar com eles. Daí eu consegui comprar. Eu ganhei uma geladeira, ganhei uma máquina de lavar também. E assim, a gente pagava R$ 800 de aluguel. Sim, e adivinha, eu pagava 400 e cada um pagava 200, porque eles diziam que era um casal e pagavam pouco. Eu sei que eu sou trouxa. Muita dor de cabeça, gente, muita dor de cabeça, porque ninguém foi criado pela tua mãe. Ninguém tem as mesmas coisas que você. Então, você lidar com pessoas que foram criadas de formas completamente diferentes, às vezes pessoas que foram criadas tipo, muito diferentes. Eu fui criada a minha mãe, ela é completamente louca por limpeza. Então, assim, eu ir morar com alguém que sabe o mínimo de limpeza é muito estressante. E também é meio que a gente precisa estar andando junto com quem você está morando, sabe? Precisa estar andando junto para poder conseguir comprar comida, para poder conseguir pagar o aluguel em dia, para poder conseguir pagar a luz, para poder conseguir pagar a água. Então você depende do outro, porque se o outro não tiver, você não tem a parte dele. Então aí você se fode. Então é tipo assim, você depende do outro. E às vezes chegava o dia de pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar aluguel. E era pouco, né? Que gastava todo o dinheiro com besteira. Então, tipo assim, eu tinha que me virar pra poder pagar o aluguel. Então, assim, pra mim, os maiores erros é morar com amigo. Erro 2: casas baratas. Achando que o barato não vai sair caro. Gente, o barato sempre sai caro por experiência própria. Eu já morei em casa que era barata, né? O teto da cozinha quase caiu na minha cabeça, não caiu porque eu não tava em casa no momento. Já fiquei um mês inteiro sem água. Quem mora no Rio de Janeiro vai entender essa. Quando chovia, alagava. E eu tinha medo de um jacaré morder minha perna enquanto eu tava saindo pra trabalhar. Porque aqui no Rio de Janeiro, na região que eu morava, se chove e você mora perto de algum lugar, você tem que ter cuidado, que pode ser que um jacaré morda a sua perna, tá? A minha amiga esses dias até me mandou um vídeo na chuva de um jacaré solto no meio da rua, enfim, correndo atrás das pessoas. Então, às vezes o barato ele pode até custar a sua vida. E também, um dos maiores problemas que tem quando você aluga uma casa barata é o problema com água, é o problema com fiação, que a casa, enfim, barata, ela não vai ter uma fiação decente para você poder conseguir tomar um banho quente, ligar um air fry, ligar um ar-condicionado e afins. Na época nem tinha ar-condicionado, né? Então, whatever. Pesquisar muito, sabe, a casa, entender quais são as suas necessidades e o que essa casa precisa ter para você poder não ter problema. Então, você testar, pergunta mesmo, pergunta pros vizinhos, aqui ficar muito tempo sem água? Pergunta, porque se eu tivesse perguntado, eu teria evitado muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu não teria ficado tanto tempo sem água, não teria ficado sem tomar banho quente, apesar que não tinha água, muito menos banho quente, né? Então, tipo, pergunta. Mas ninguém quer falar. Leva a sua airfryer no dia. Leva na cara de pau. Leva alguma coisa que você consiga testar pra ver se a fiação funciona, se não vai pegar fogo, entendeu? Porque depois, se pega fogo, o proprietário ainda põe a culpa em você. Fala que a culpa é sua, que tava tudo muito bom e que a culpa... Gente, eu já tomei um processo por causa disso, tá? O processo tá rolando ainda, de uma casa que a fiação era péssima. Eu lembro que o cara da eletricidade ia aparecer lá todo mês que a dona mandava ele lá tentar resolver. Só pagava barato, o cara vinha fazer um trabalho pela metade. E na hora que eu saí, ela disse que eu estraguei a fiação da casa.
E me meteu, assim, uma multa absurda, uma absurda. Ah, e outra coisa também, que eu nem tinha notado aqui, mas tirem foto de quando vocês entrarem na casa. Tirem foto de tudo. Por quê? Porque quando você sai, amor, quando você entra, o proprietário ele é seu melhor amigo. Olha, se precisar de mim, pode contar comigo, tá em casa, nananã. Agora, quando você sai, que o dinheiro para de entrar no bolso dele, você virou o pior inimigo dele. Acabou. Ele vai fazer de tudo para poder tentar te. Então, tirem foto de tudo. Eu consegui me livrar de muito problema porque eu tirava foto de tudo, gente, tudo. Até de um buraco que tinha na parede, eu tirava foto e deixava lá guardado numa pasta. Quando eu saía, ele falava assim: ai, você precisa pagar para poder fechar esse buraco. Vai ficar, se você não pagar, vai ficar tanto para poder mandar alguém me fechar. Eu falava: não, esse buraco já tá aí, aqui é a foto. Então, tipo assim, já fiquem ligados. Outra coisa, eu sei que nem todo mundo pode, mas guardar um dinheirinho. Você lembra que eu falei que eu tive que voltar pra casa da minha mãe porque eu fiquei doente? Então, eu fui demitida por ter ficado doente, enfim. E outra coisa também, patrão, ele é muito... Então, não conte com ele pra você poder conseguir pagar a sua casa. Eu fiquei doente, fui demitida por ter ficado doente e eu não tinha dinheiro pra pagar minha casa. Eu não tinha nada guardado, então eu tive que voltar pra casa da minha mãe. Ou seja, muita coisa pode acontecer, você mora sozinha. Então, é bom você ter um dinheirinho guardado pra poder pagar pelo menos um mês de aluguel. Ah, e a pessoa fala assim, você tem que ter 10 vezes, 6 vezes a sua renda. Eu sei que a realidade do brasileiro é outra e a realidade do CLT é outra. Então, tipo assim, se você tiver pelo menos um, um mês de aluguel guardado, já é o suficiente. Pra poder comer, a gente se vira. Você precisa ter um teto pra poder morar. Outra coisa é levar gente pra dentro de casa. Quando você for morar sozinho, você vai entender. Seus amigos vão falar assim, nossa, fulana mora sozinha. Vamos lá pra casa dela beber uma. Só que quando quebra os seus pratos, quando você precisa trocar uma fiação, ou furar uma parede, ou uma coisa assim, ninguém vai te ajudar. Você só vai lá pra poder bagunçar, quebrar suas coisas e comer da sua comida. Mais nada. Quando você precisar de ajuda, ninguém vai te ajudar. Então, tipo assim, não leve qualquer um pra dentro da sua casa. Ai, mas eu fico com o menino há mais de uma semana. Não leva. Porque vai que você termina com ele, para de ficar e ele não aceita, e ele vai lá e sabe onde você mora, sabe a sua rotina. Outra coisa é não priorizar a minha casa. Eu sei que a gente é jovem, quer sair, quer viajar, quer curtir e acaba não priorizando a casa. A gente acha, tipo assim, ai, se eu tiver um cafofo pra morar e um fogão, uma geladeira e uma cama para poder dormir, tá ótimo. Vejo Netflix no meu celular, gente. Não. Precisa priorizar a sua casa, você precisa ter um conforto dentro da sua casa, porque ali é o seu lar. Então, quando você for morar sozinha, ainda mais no início, você vai ter que se privar de muita coisa. A sua casa é a sua prioridade. Outro erro também é não dar o primeiro passo, porque acha que precisa de tudo para poder dar o primeiro passo. A gente não precisa de tudo. Eu fui com R$ 900 na conta, uma mochilinha nas minhas costas e, assim, muita força de vontade de fazer dar certo. E deu certo. Graças a Deus, hoje a minha casa ela não cabe mais coisas. Eu fico pensando, no passado eu tinha um colchão doado, entendeu? E assim, na verdade eu dormia no tapete, depois eu ganhei o colchão doado, o tapete também doado. Então, hoje em dia minha casa não tem nem mais espaço para poder enfiar as coisas, porque eu tenho tudo, graças a Deus. Então, entender que você precisa começar de algum lugar. Quando você for, você vai convicto do que você quer, sabe? Eu quero muito fazer dar certo. Tem gente que vai morar sozinho, eu já vi isso acontecendo com diversas pessoas e fala assim, ai, não deu certo, voltei pra casa da minha mãe. Sabe por que você voltou pra casa da sua mãe? Eu entendo que às vezes realmente não dá certo, a gente precisa voltar, mas é porque você tinha esse pensamento limitante. Ah, e se não der certo, eu tenho pra onde voltar. Eu não tenho. Tudo bem que eu tenho a casa da minha mãe, mas eu tenho o pensamento de não tem como não dar certo. Eu não vou voltar pra casa da minha mãe, isso não é uma opção. Ou dá certo, ou dá certo. Não existe a possibilidade de não dar certo. Nem que eu tenha que me desdobrar, como eu já fiz, de trabalhar em 4 trabalhos, ter 4 empregos, trabalhar o dia inteiro, de domingo a domingo, mas eu vou fazer dar certo. E se você não tiver força de vontade, você não tiver convicto, você não tiver certeza daquilo que você quer, de construir uma vida, de morar sozinho e de fazer dar certo, não vai dar certo. Uma coisa também é fazer compras do mês logo de início. Quando você vai morar sozinho, você não entende ainda o que você vai comer, se você vai cozinhar sempre. Quando eu fui morar sozinha, fui no mercado, fiz uma compra assim absurda. Aquilo dali estragou, porque eu chegava cansada do trabalho, porque não tem minha mãe pra cozinhar, precisava lavar roupa e tal, precisava, enfim. Então eu não cozinhava, e aquela comida estragava ali no armário e tal. Então o conselho que eu dou é faça compras por semana para você poder ir entendendo como que funciona a sua rotina agora e tal, porque é tudo muito novo.
Ai, mas eu faço comida na casa da minha mãe. Tá, mas é na casa da sua mãe. Não é na sua casa. Aquilo dali é a sua rotina, é uma coisa nova, é uma vida nova começando. Então, compra por semana até você entender. E é isso, esses foram os maiores erros que eu cometi morando sozinha, que eu acho muito importante falar, que às vezes nem todo mundo fala. Eu acredito sim que o planejamento ele ajuda você a evitar muito perrengue, porém é legal, sabe? Você ir de, sabe? Eu acho que a pessoa quando ela não tem nada, ela tem mais força de vontade, sabe? Tipo assim, ou é tudo, sabe? E se você já mora sozinho, deixa aqui nos comentários alguns erros que você cometeu para outras pessoas poderem ver que ainda não moram sozinho, para eu poder também acompanhar como foi essa sua trajetória. É isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui ideias de vídeo para eu poder gravar, se vocês querem que eu traga mais sobre isso, conte um pouco mais da minha trajetória morando sozinho. Beijo, tchau!